Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Como vocês estão? Espero que vocês estejam sempre na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, vamos chegando. Nós temos já um grupo bem fiel, um público ativo aí conosco. Desde já agradeço a presença de todos vocês. No final eu faço um agradecimento geral, tá ok? Estão me ouvindo bem? Podemos começar o nosso estudo hoje. Hoje um tema muito importante. Lógico, todos os temas são muito importantes, são relevantes, né? Mas aproveitando esse período tão triste que estamos vivendo e vivenciando, eu sei que uma das consequências desse período é a solidão. Mas é claro que a solidão não é exclusividade apenas por período de pandemia, de isolamento social, né? Nós vamos falar então nessa noite sobre isso. Falar sobre como nós podemos vencer a solidão, seja com pandemia ou sem pandemia, seja com isolamento social ou não, porque a solidão ela não escolhe período. Vamos chegando, pessoal, esperando mais um pessoal chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se abraçados por mim. Muito obrigado mesmo pela sua presença. A gente tem trabalhado duro, a gente tem trabalhado firme aí para tentar fazer com que a palavra de Deus chegue para vocês. E o objetivo é justamente que usemos as redes sociais da melhor maneira possível para que ela chegue realmente ao encontro das pessoas aonde elas estão. A igreja tem que se adaptar então a essa nova realidade que está, né? Vamos começar então? Todo mundo preparado? Então vamos invocar a presença do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vencendo com Jesus a solidão. Certamente você já se sentiu sozinho, isolado, sem ter com quem contar. Muitas vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê alternativa, não vê solução muitas vezes para a nossa situação, para o nosso problema. E a solidão, ela maltrata a nossa mente e, acima de tudo, também o nosso coração. Você se sente sozinho? Muitas vezes, hoje, já sentiu-se sozinho muitas vezes? Muitas vezes a criança, ela chora. Para quê? Porque ela está se sentindo só. Nossa filhinha, de 6 meses, ela fica um pouquinho vendo um pouco de televisão, mas a tolerância dela em ficar sozinho é muito restrita, é muito pequena, né? E aí ela chama, ela reclama, ela pede para que a gente acolha em seus braços, dando conforto, né? E certamente você também tem uma criança aí, você já foi criança e sabe o que é, né? Que muitas vezes a gente acaba fazendo para consolar, especialmente no momento de solidão, tristeza e choro, né? Colo, muitas vezes, é muito importante. Eu gostaria de iniciar o nosso momento aqui também falando de uma experiência que aconteceu comigo. Eu tinha entre 4 e 5 anos de idade, morava no Paraná, em Londrina, no Paraná, norte do Paraná. E meu pai foi fazer uma visita num prédio muito alto, né? Eu nunca tinha, até então, conhecido um prédio e muito menos não conhecia um elevador. Eu não entendia o que era aquilo, né? E o elevador, assim que abriu a porta, eu, na minha ansiedade, com aquela novidade, larguei a mão do meu pai e fui correndo para dentro do elevador. E, para minha surpresa, aquela porta se fechou. Meu pai ficou do lado de fora e não pôde fazer nada. E daí, diante daquela sensação, fui descendo. E meu pai precisava subir até o 12º andar, mas eu fui parar no subsolo, lá no estacionamento. Um lugar escuro, insalubre. Eu saí do elevador já chorando aos prantos, me sentindo solitário, me sentindo órfão. É um lugar pouco movimentado, cheio de carros, e me deixou, imagina, 4, 5 anos, apavorado, né? E eu sentei então numa roda de um carro, chorando copiosamente. E depois de alguns minutos, que para mim pareceu horas, né, uma pessoa, ela
pegou na minha mão e logo, imediatamente chegou meu pai também, ela pôde me entregar então para o meu pai, né? Aquela sensação de medo, de solidão, de desamparo, de desespero tomaram meu coração, tanto que eu lembro até hoje, muitos anos depois, né? Eu talvez creio que você deve ter também muitas experiências de solidão, talvez agora, neste momento, você se sente só, né? Certamente você está isolado, né? Hoje é obrigação estarmos isolados, né? E é interessante que nós vivemos num mundo tão populoso, tão povoado, né? As cidades abarrotadas de gente, né? Amontoadas muitas vezes. Eu já morei em São Paulo, quem mora em São Paulo e nos grandes centros, né? Nós vamos ver que num pequeno espaço de terra, 5, 6, 10 famílias ali juntos, amontoados um em cima do outro, né? E interessante, diante de tudo isso, muitas pessoas vivem na completa solidão, né? Como é que pode? A solidão é um reconhecimento doloroso que atinge a alma, né? Na vida de milhões de pessoas e não possui um relacionamento significativo com os outros, né? Então, a pessoa solitária, a pessoa sozinha, ela se reserva, né? Ela não está em contato com as pessoas, ou apenas está exteriormente, mas não está conectada. De tempos em tempos, a solidão ela bate na nossa porta, né? E para quem é jovem, quem é adolescente, também se sente só e às vezes são alvo fácil, né, desse sentimento de solidão, né? São muitas mudanças, transformações, hormônios, dúvidas, questionamentos, incertezas em relação ao futuro, né? Mas a solidão não é exclusiva aos jovens, mas atinge a todas as faixas etárias. Não escolhe classe social, cor, etnia, nacionalidade, sexo, enfim, né? Todas as pessoas, todo ser humano, ou já sentiram solidão, ou ainda vão sentir solidão, ou estão se sentindo sozinhos, solitárias. E a solidão, ela é devastadora. É como uma onda cósmica que consome muitas vezes os nossos pensamentos, consome as nossas energias, né? E nesses tempos de pandemia, o isolamento social acaba agravando ainda mais a nossa solidão. E as consequências são terríveis, são drásticas e também mortais. Isolamento e solidão são sinônimos. Você pode pegar o dicionário, o famoso Google aí, qualquer dicionário que você tem em casa, pesquisa lá o verbete solidão. Isolamento são sinônimos. Por isso é muito atual nós falarmos sobre essa questão. E nós queremos conversar um pouco desse assunto tão relevante e tão atual. E eu convido você então para a gente fazer junto essa viagem aí na palavra e tentarmos entendermos e tentar chegar numa solução para essa situação da solidão. Quais seriam então as causas, irmãos, da solidão? Né? O primeiro ponto que eu gostaria de citar é o espírito da nossa época. Nós vivemos um período de uma obsessão pela eficiência, né? Nós temos aí a tecnologia, né, as conveniências, né, que acabam inferiorizando as pessoas, causando muitas vezes sentimentos de inutilidade. Muitas vezes as pessoas se sentem uma falta de significado, um sentido para a vida. A máquina, a cada vez que passa, a cada dia que passa, a cada ano que passa, substitui o homem em muitas áreas. Muitos empregos hoje, daqui uns 10, 20, 30 anos, não vão existir mais, né? Então essa obsessão pela eficiência, por melhores resultados, por tecnologia, acaba trazendo para muitas pessoas essa sensação de eu não sirvo para nada, né? Uma outra questão, separações e divórcios estão cada vez mais frequentes, provocam traumas, provocam rupturas nos relacionamentos e certamente causa isolamento e solidão. Um outro fator, a urbanização massacrante, que gera medo, incerteza e, por não dizer, até quase pavor de desconhecidos. Eu conheço pessoas que vivem num grande centro e vivem com medo, né? Vivem apavoradas. Muitas vezes o nosso vizinho é estranho, né? Muitas vezes por causa da conexão pela internet. Nós conversamos com pessoas lá do Japão
Pessoas do outro lado do mundo, mas ao abrir a porta, quem mora em condomínio, muitas vezes não conhece o seu vizinho da frente. Ou quem mora numa casa não conhece o vizinho da direita, da esquerda. Né? Isso acaba também trazendo uma certa reserva, né? E consequências à solidão. Nós já falamos então da tecnologia, mas aí tem os aplicativos, tem os games, né? Aí especialmente aos jovens, mas até idosos também andam por aí alienados com os seus smartphones, né? Fones de ouvido. Muitas vezes a pessoa está andando na rua, ela nem ouve o barulho do carro, até perigoso ser atropelado, porque ela está tão concentrada ali naquele mundinho, tão isolado ali nas suas redes sociais, no seu videogame, e não acompanha nem o que está acontecendo ao seu redor. Né? E muitas vezes também são incentivados por modismos aí da atualidade. Né? A própria internet, a TV aberta, ela perdeu a sua influência um pouco hoje. Né? Ela ainda tem a sua audiência, assim como o rádio, assim como as mídias mais tradicionais, elas têm a sua peculiaridade. Né? Mas a internet hoje ela está cada vez mais vigorosa. Né? Sempre as pessoas estão trabalhando mais, se sofisticando mais, né? E focando mais para essa questão da internet. Olha, as igrejas também, né? Se adaptando a essa nova era. E as pessoas, e agora por causa da obrigação da pandemia, têm que ficar trancafiadas em casas. Né? E ainda bem que nós temos a internet, ainda bem que nós temos esses recursos. Então, aquela comunhão que muitas vezes temos na igreja, aqui em Feliz Natal, ainda não estamos 100% no isolamento. Felizmente, por enquanto, ainda não temos nenhum caso de Covid-19. Mas certamente deve estar por aí. Né? Mas essa situação nos obriga a ficar isolados. E aquele aspecto da comunhão que a igreja é isso, é assembleia, é reunião do povo de Deus, acaba sendo comprometida e as pessoas se isolando cada vez mais. Outra questão também é a baixa autoestima, né? E essa baixa estima ou baixa autoestima, ela inclui também avaliações físicas, né? Isso ocorre também em relação à nossa saúde, à sexualidade, à aparência, comportamento, né? E contribui para algumas pessoas serem mais vulneráveis à rejeição e provoca então um retraimento dessa pessoa e consequentemente a solidão, o isolamento. Né? Então, a baixa estima, a baixa autoestima também é um outro fator, uma causa muito importante da solidão. Terceiro aspecto, os relacionamentos familiares inadequados. Né? Quando a gente tem a oportunidade de aconselhar jovens, né? Parece que a solidão, então, a gente tenta detectar um relacionamento com os pais. Como é que foi esse relacionamento ou como é que está sendo esse relacionamento desde a sua infância, né? E segundo os psicólogos, né, nos primeiros 10 anos de vida, né, uma criança é o período apropriado para solidificar os laços de amizade, de companheirismo, de confiança, de respeito, de lealdade e de carinho entre pais e filhos. Né? O abraço, palavras fraternas, né? Mostrar-se presente. Por mais que nós vivemos um mundo tão competitivo, tão corrido, né? Porque se isso não acontece desde a infância, na mais terna infância, a criança então chega à sua adolescência de uma maneira desestruturada. Né? Isso muitas vezes proporciona, e aí junta já com as crises naturais da adolescência, hormônios e o medo de ser aceito pela sua tribo, a necessidade de ser aceito em algum grupo, as pessoas então elas acabam se retraindo. Às vezes em casa não está bem fortalecido, isso traz consequências também para a vida da pessoa no dia a dia. Né? Um quarto aspecto, o medo. As pessoas sentem-se solitárias porque constroem muros ao invés de construir pontes entre si, entre as pessoas. As barreiras elas são erguidas para manter outros afastados, por isso que a gente tem muro. A gente quer afastar o quê? Pessoas indesejadas para entrar dentro de casa. Muitas vezes nós também construímos barreiras, muro. Por que isso? Certo? Talvez medo da intimidade, medo de deixar-se conhecer, medo de ser rejeitado. Muitas vezes, quando você termina um namoro traumático, a pessoa tem dificuldade em reiniciar um novo namoro. Medo de ser rejeitado,
um trauma que aconteceu, medo de se machucar novamente, né? E a solidão, então, acaba sendo dolorosa por causa do medo. E é mais suportável que o medo é a insegurança de ver que a máscara caiu. Então, esse medo que realmente nós somos, né? O de apresentar o que nós somos, as nossas fraquezas. Né? Então, muitas vezes as pessoas acabam se retraindo nessa situação. Um quinto aspecto, desejo de independência. Por natureza, as pessoas anseiam por autonomia comportamental, moral, religiosa e vai se desenvolvendo também ao longo do tempo as suas convicções, as suas ideologias, né? E para alcançar esse tipo de liberdade, cada um precisa depender de si mesmo, em muitos aspectos. É necessário decisão pessoal. Por outro lado, ao tomar decisões sem conselhos, especialmente dos mais velhos, as pessoas que já passaram pela situação, ou a interferência de outras pessoas, pode ser então temerária, né? E até mesmo pode causar um afastamento daqueles que nos rodeiam, né? Então, o desejo de independência. Outra situação, as circunstâncias ou mudanças temporárias, né? A nossa tendência natural, nós somos acomodados em nossa zona de conforto. Isso nos traz segurança, né? Manter nossos laços de amizade, né? Até onde nós podemos ir, isso nos dá um certo conforto, sempre nos relacionamos sempre com as mesmas pessoas, né? Então isso traz uma certa segurança para nós. Mas de repente, esse laço é cortado, né? E essa circunstância que acontece imprevisível, por exemplo, o namorado ou a namorada vai ter que mudar de casa, né? Ou abandonou, terminou o relacionamento, ou você estava com aquela expectativa de passar no vestibular. Agora muitas pessoas foram frustradas porque o Enem possivelmente vai ser cancelado. Eu nem sei como é que está essa situação. Então aquela expectativa acaba sendo frustrada. Ou às vezes você se obriga a mudar de cidade para outra. Ou porque você foi demitido de um trabalho. Ou porque você foi acometido de alguma doença grave. E assim tantas outras situações que acabam muitas vezes nos obrigando a mudar, a tirar da nossa zona de conforto. Né? Nós denominamos esse tipo de solidão como uma solidão situacional, né? Por causa da situação ou temporal, porque talvez ela pode ser temporária. Né? Um sétimo aspecto, a inabilidade, incapacidade ou indisposição para comunicar-se. E aí nós vamos falar um pouco sobre a falta de comunicação, que pode ser uma das raízes da solidão pessoal. É importante nós mantermos um diálogo franco e aberto. Isso começa quando? Em casa, desde cedo. Incentivem os seus filhos a falar. Você vê que muitas vezes a criança é muito quieta, algum problema tem. É importante estimular essa fala para que a gente conhecer. Eu lembro sempre uma vez a mãe falava, né? Aquela pessoa que fala muito, eu não tenho problema nenhum. Já conheço, a gente sabe. Agora, eu tenho medo das pessoas que são mais quietas, mais retraídas, né? Eu entendi o que ela quis dizer, né? Porque às vezes a pessoa quieta, você não sabe o que ela está pensando, né? E às vezes a pessoa está precisando de ajuda e a gente não sabe o que fazer, né? Então, é importante estimular o diálogo, a conversa, né? Isso é muito importante para a gente conhecer as pessoas e o que pensam da melhor maneira possível, tá? Isso tudo, então, traz uma repercussão espiritual, né? A solidão, ela repercute também na fé da pessoa, na fé do indivíduo. O Santo Agostinho, ele orou, nos textos bem famosos, ele falou assim, olha, tu nos criaste a ti mesmo. O coração do homem se inquieta até encontrar o descanso em ti. A solidão é o resultado do distanciamento de Deus. Criou o coração do homem em um determinado formato, o qual apenas ele pode preencher. E, infelizmente, a rebelião humana, a queda do homem em pecado, a desobediência, o Gênesis 3 lá, foi a causa parcial do que nós sentimos hoje, a questão da solidão. Pois ela ocasionou uma barreira, nós falamos antes de barreira, de muro, né, entre nós seres humanos, nós indivíduos e o nosso próprio Deus. Né? Então o pecado nos distanciou de Deus, né? Nos separou de Deus.
criou uma barreira, se você quiser, essa imagem. Mas aí, graças a Deus, nós temos o sacrifício de Jesus Cristo. Essa mensagem da Páscoa, que ainda está fresquinha em nossas mentes, em nossos corações. Há pouco tempo, celebramos mais uma Páscoa, né? Mesmo diferente por causa dessa situação que estamos vivenciando, né? Mas foi lá no Calvário que foi reconstruída esse acesso, essa ponte entre Deus e as pessoas. Tanto que religião vem do latim religare, ou seja, Cristo vem para nos religar, né? Aquilo que foi destruído, aquilo que foi rompido. E somente assim o problema da solidão espiritual é solucionado. Então, muitas vezes as pessoas vivem a sua vida sem propósito, ou não entendem o propósito porque estão aqui no mundo, porque não entendem que a sua vida tem propósito. Jesus ama, Jesus quer o seu bem, Jesus quer a sua vida, a sua alegria, né? Então, vamos continuar sobre outras causas da solidão, né? Teve um autor, Greg Ellison, ele aponta algumas razões diversas e possíveis que causam solidão. Também tem a questão da timidez, né? Às vezes as pessoas muito tímidas, elas acabam naturalmente se retraindo. Rejeição, doença física, vergonha, né? Ou porque é necessário mesmo se isolar. Sentimento de não pertencer, não fazer parte daquele grupo, seja da igreja, seja do clube, seja dos moradores da rua, seja na universidade, né? Então, sentimento que eu não faço parte disso aqui. Separação física de um ente querido. Às vezes a gente é muito ligado à nossa mãe, ao nosso pai, né? Ao esposo, marido, ao filho, ou filha, né? Então, muitas vezes também isso é uma causa que as pessoas acabam se sentindo cada vez mais sozinhas. Conflitos não resolvidos ou mal resolvidos. Incompreensão. Às vezes as pessoas não te entendem, né? Você se sente muitas vezes incompreendido. Crítica de alguém que você admira e que exerça influência sobre você. Então, muitas vezes você idealizou naquela pessoa uma pessoa que te dá você queria ser. Você idealizou naquela pessoa um objetivo para a sua vida, né? Se inspirando naquela pessoa. E muitas vezes a pessoa falou uma coisa que você não gostou, e aí aquilo ali deixa a pessoa isolada, para baixo, isolada, sozinha. A morte de um ente querido. A morte, obviamente, nos isola, é duro, a perda. O desejo de possuir um relacionamento que nunca acontece. Você muitas vezes aspira um relacionamento, idealiza um relacionamento e esse realmente nunca é possível acontecer. Ou o excesso de atividade. Né? Você está tão assoberbado, tão sobrecarregado de coisa para fazer, né? Que muitas vezes você acaba se isolando também. Para quem trabalha no escritório, fica lá turnado no escritório, ou na rua, trabalhando, quem trabalha na rua, enfim, sobrecarga das atividades. Né? E como consequência, quais são as consequências da solidão? Consequências físicas. Em seu livro Loneliness, The Fear of Lover, de Ira Turner, ela registra vários efeitos físicos da solidão. Olha o que ela diz. A solidão infecta todas as fibras de nosso ser. Nossas esperanças, ambições, sonhos, vitalidade, desejos, tanto nossos corpos, nosso comer e dormir são afetados frequentemente. Obesidade e ganância também podem ser sintomas. A miséria da solidão às vezes se manifesta em dores corporais. Dores no corpo, talvez aquela dor de cabeça, dor na coluna que você sente. Pode ser isso. Não é incomum fraqueza nas pernas, proveniente do fardo pesado que o medo acarreta e carregamos sobre os nossos ombros. Ombros arcados, né? Pessoa muito caída, lábios caídos, andar vagaroso e arrastado, bem como silêncio e isolamento, são efeitos da doença da solidão. Falamos também da baixa autoestima, né? Isso tem a ver com a baixa estima, né? E é uma das consequências da solidão. Falamos que é uma causa, mas também é consequência, né? Então, a baixa autoestima ela pode ser os dois, né?
E às vezes é difícil identificar quando é uma ou outra, né? Qualquer conselheiro necessita de uma boa dose de sabedoria e perspicácia para entender realmente o problema, a sua essência. A pessoa solitária, ela carrega consigo sentimentos de vazio, de desesperança, de desvalorização, e sempre são acompanhados de uma sensação de não ser amada. Ela encara então a sua dificuldade em fazer amizades como um fracasso pessoal. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita. Ela acaba se isolando. Não é raro a opção pelo egocentrismo muitas vezes, né? A pessoa acaba sendo egocêntrica, né? E ela acaba se isolando cada vez mais para dentro de si. A dependência, né? O indivíduo ele tende a depender totalmente dos outros. Ele se agarra a alguém dando a impressão que vai sugar todas as suas forças emocionais. Talvez você conhece e convive com pessoas assim, que cansa, né? Que exige muito emocionalmente da outra. Né? Pessoas que são dependentes demais, não conseguem ter autonomia para nada. Né? E, em geral, elas seguem um processo em seus relacionamentos. Primeiramente, eles descrevem a sua incapacidade de cuidar da sua própria vida emocional. Em segundo lugar, elas acabam esperando dos outros que supram as suas necessidades. E aí, quando percebem que as suas expectativas não foram atingidas, não foram satisfeitas, e aí surge então a terceira situação do processo. A pessoa se torna cada vez mais exigente. Né? E o resultado não pode ser outro, senão o afastamento. Olha mais uma vez, o isolamento, e a pessoa que se sente sufocado por essa situação. Infelizmente, no final deste processo, a pessoa se vê novamente cada vez mais sozinha, solitária, isolada. Depressão. Talvez cabe um estudo só sobre a depressão, né? E é uma das consequências também da solidão, a depressão. Em casos extremos, a depressão pode conduzir a pessoa ao desespero. E nós vemos com cada vez mais frequência, né, a tentativa de suicídio ou o próprio suicídio, propriamente dito. Né? Tem uma neuropsicóloga, a Rosilene Espírito Santo Wagner, que ela é membro do Centro de Pesquisas e Análises Heráclito. Ela diz o seguinte sobre essa questão. Pessoas solitárias são mais facilmente acometidas por depressão e, por consequência, têm maior risco de suicídio. O risco é maior na vigência da doença e de comorbidades. Estamos imersos num cenário de incertezas. Incertezas essas geradoras de medos e angústias. É importante cuidar do equilíbrio emocional para evitar ações definitivas para problemas transitórios. O suicídio não é solução, e sim mais um problema de saúde pública a ser tratado. Então ela trata a questão da solidão até como uma saúde pública, que leva a consequências. Voltando a falar dos adolescentes, né? Os adolescentes, por exemplo, eles têm a tendência de permanecer-se trancado, né? Literalmente nos quartos, né? E também em si mesmos. E eles acabam não deixando transparecer ou não expressam seus sentimentos, né? E é preciso, então, a gente considerar muitas vezes, né, que a pessoa simplesmente ela não sabe se expressar. Né? Tem que entender isso. Talvez é da personalidade da pessoa. Ou apenas contribuir para que esse isolamento acaba trazendo mais sofrimento. E nós vamos ver aí muitos artistas que sofrem com essa questão do isolamento, sentir-se só, a depressão, que levam até ao suicídio. Todos conhecem, já ouviram falar na banda Charlie Brown Jr., o vocalista Chorão. Ele sempre dizia que não adiantava ter uma multidão, ser acompanhado por uma multidão nos seus shows, porque quando ele chegava em casa, pegava o avião, não tinha ninguém, sem companhia. Ele já tinha muitos casos severos de depressão, e esse estado o levou ao suicídio. E quem de nós não conhece outros artistas extremamente talentosos, né? Pessoas aí, cantores, atores, atrizes, pessoas realmente com grande talento, né, mas que infelizmente abreviaram a sua vida e foram acometidos pela solidão, depressão, levaram
O uso de álcool e drogas. Aquele que carrega esse fardo da solidão muitas vezes vai descontar lá na bebida, né, ou nas drogas. Esse procedimento ele não funciona, não soluciona o problema, muito pelo contrário, ela acaba trazendo mais consequências. E quem tem problema na família com bebida e drogas sabe o que é isso, a família toda sofre, né? E pode ser uma situação de solidão. Talvez a pessoa está se sentindo não amada, né? Então ela muitas vezes vai descarregar nesses vícios, nessas situações aí, né? E os reflexos espirituais de tudo isso? Quando a pessoa não tem comunhão com Deus, a solidão é mais forte. E a consequência também já pode ser cauterizada pelo pecado. E isso pode fazer com que a pessoa se sinta também abandonada pelo Pai. Ela fica tão revoltada, esse sentimento de amargura contra o Senhor, que ela acha assim, que Deus esqueceu dela, né? E acaba então se revoltando até com o próprio Deus. Eu acredito que aquele que sofre uma solidão espiritual de forma crônica não é um cristão, ou se for, não se apropriou ou não compreende o poder da graça redentora de Deus. Nós não podemos julgar, mas ela está com um problema espiritual. Então, muitas vezes, essa pessoa que está nessa solidão espiritual, que Deus não a ama, isso pode se for só um momento, beleza, mas se isso acompanhar durante a vida da pessoa, ou ela não é cristã mesmo, né? Ou ela não conheceu realmente o que é a graça de Deus. Eu pergunto para você, você conhece a graça de Deus? Com certeza, quem foi numa igreja já ouviu falar, né? E é importante viver nessa graça de Deus. É importante. Vamos colocar um pouquinho mais de Bíblia aí. O que a Bíblia fala, né? Qual é a perspectiva bíblica sobre a questão da solidão, né? Lá no alvorecer da história humana, quando Deus avaliou a criação, tudo que ele criou, né? Lá no Gênesis 2:18, o que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. O Senhor sempre soube que a sua criatura precisava de relacionamento, de companheirismo, de comunhão. Nós não fomos criados para ficar sozinhos. Um dos propósitos da criação do homem foi justamente a comunhão com o Criador. E a comunhão com a sua esposa, no caso a Eva, e Eva com Adão, né? Mas o pecado, então, golpeia, abala, separa aquele relacionamento que o Senhor tinha com a pessoa, o casal, Adão e Eva, primeiros homens. E esse maravilhoso, definitivo plano da redenção, que nada mais é do que Deus buscando resolver esse impasse da separação entre Deus e os homens, né? Entre ele e a sua criatura. Exatamente a problemática da solidão foi imposta ao homem por ele mesmo. O homem se isolou como decorrência do próprio pecado. Vamos lembrar lá do Gênesis, né? O que aconteceu? Eles comeram a árvore do fruto do bem e do mal, que Deus tinha falado para não comer. E o que eles fizeram? Foram para atrás do arbusto, atrás do mato. Eles se esconderam, eles se isolaram. A solidão ali aconteceu. Por quê? O pecado, a decorrência do pecado. E aí nós vamos ver na Bíblia que grandes homens de Deus experimentaram também a solidão. Conforme nós desvendamos a palavra de Deus, nós vamos ver ali a história do Jacó, Moisés, Jó, Davi, Neemias, Elias, profeta Jeremias, né? São de Davi as palavras do Salmo 25:16 que diz: Volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Davi, em outro salmo, né, ele mostra a sua angústia. Ele relata, né, que ele faz, me deito, logo pega no sono. Mas em outro salmo ele diz também que muitas vezes ele não consegue nem dormir, ele chora copiosamente, parece que ele está perdendo quilo ali, está perdendo as suas energias, né, que ele não consegue, inundando, ele usa a imagem de inundar o seu leito, né, de tanta aflição, de tanta angústia, de tanto choro. Ele se isola ali por causa do pecado que ele tinha cometido, e ali estava martelando no seu ser, no seu íntimo, na sua alma. Ele se sentiu isolado, sozinho. Quando ele teve a oportunidade do reencontro com Cristo no perdão, com Deus no perdão, aí sim os seus problemas foram resolvidos. Ele acabou verbalizando o seu problema. Foi confortado e assim, então, ao expor o seu problema. Por isso a importância da confissão dos pecados, né? Eu sei que na igreja cristã se perdeu, especialmente na igreja luterana, se perdeu a questão do ato de confessar os seus pecados, né?
Muitas vezes a gente tem medo, a gente tem vergonha, né? Então, conversar sobre os seus pecados com uma pessoa que você confia, ou com o seu pastor, isso é muito importante, né? Esse verbalizar, ele é confortador e acaba nos fortalecendo. A gente acaba tirando peso dos nossos ombros, né? Das nossas costas, aquilo que está nos machucando, aquilo que está nos isolando, né? E aí é muito importante para a gente ter uma nova vida, um fortalecimento da nossa fé. Sejam quais forem as causas e as consequências da solidão, mesmo que seja difícil e até os outros, apesar das inevitáveis decepções, vale a pena ter amigos, a começar por Jesus. Né? É importante a gente ter Jesus como nosso amigo e nós não estamos sozinhos, jamais. Né? Eu tenho aqui uma figura, deixa eu ver aqui para ficar melhor, né? A figura de um pastor cuidando das ovelhas. Né? Essa imagem é muito bonita, que mostra o cuidado de Deus conosco. Nós somos as ovelhas, né? E Deus é o nosso pastor. Ele está sempre conosco, ele está sempre do nosso lado, cuidando de nós. No texto desse final de semana, no Evangelho de Mateus 28, Jesus nos dá uma promessa muito importante. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Por mais que estejamos em isolamento, por mais que muitas vezes somos restritos em sair de casa, em nos encontrar com as pessoas, em poder abraçar as pessoas, nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não estamos na nossa própria sorte. Jesus prometeu estar do nosso lado todos os dias até o saber que Jesus está do nosso lado, no meio do seu, e Ele se importa conosco, nos traz paz e esperança. Traz paz e esperança por dias melhores. Mesmo sabendo que na presença de Jesus não significa que não enfrentaremos dias difíceis, ou que nada de mal vai chegar perto de nós. O cristão não está imune a nada, mas significa que nós não enfrentaremos esses dias difíceis que chegarão ou já chegaram sozinhos. Essa é a diferença. E que a plenitude da vida será vivida se nós estivermos ao seu lado, com Ele, a sua graça, a sua misericórdia, rumo ao paraíso, rumo a águas tranquilas. Aquele que beber da água da vida jamais terá sede. É muito bom saber que essa promessa e que esse desejo de Deus é que ninguém se perca, todos nós sejamos salvos pela fé em Jesus Cristo. Não estamos sozinhos. Amém.